Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre suas vidas nesta manhã de segunda-feira. Segunda-feira, estamos hoje, é dia 11 de agosto do ano 2025. 11 de agosto do ano 2025, estamos começando um pouquinho atrasados por problemas técnicos aqui com os aparelhos celular, não estavam dando, não estava entrando a internet, porém, agora já estamos aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer, e já estamos para começar a nossa, já começamos, melhor dito, a nossa transmissão nesta manhã de segunda-feira, dia 11, como dizia, de agosto do ano 2025. Estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã. Porém, nesta manhã nós estamos começando um pouquinho atrasados por essa razão. Bem, palavra de Deus desta manhã, vamos diretamente ali a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, do capítulo número 3 do livro de Neemias, onde continuamos falando das portas. E hoje vamos falar da 10ª porta. A 10ª porta que vamos estar falando no dia de hoje é uma porta muito importante, pois vamos ver ali algumas peculiaridades desta porta que tem. Versículo número 31. Depois dele fez reparos Melarias, filho de Sefanias, até a casa dos serventes do templo e a dos vendedores de remédios. Até a casa dos serventes do templo e dos vendedores dos remédios. Os ouvirdes e vendedores de remédios fizeram reparos de frente da porta de saída até a escada do setor da encosta que vira a porta das ovelhas. Até ali eles reconstruíram essa porta. Que porta era esta? Que porta tão importante era esta? Esta era a porta da guarda. Esta era a porta da guarda. Era a porta onde ali se reuniam os guardas. Bem, essa tradução bíblica fala outras coisas que não tem. Eu vou comprar uma Bíblia nova, qualquer dia desse. Então, a porta da guarda. A porta da guarda, de que ela está nos falando? De que está nos falando a porta da guarda? Ela fala de recenseamento. O que seria esse recenseamento? Essa palavrinha aí, o que seria isto? Possivelmente era a revista das tropas. Era onde se passava a revista às tropas. Era uma porta frequentada por muitas pessoas, por comerciantes que passavam por ali. Vemos esta porta como uma legalidade, sabe? Esta porta vemos ela como uma legalidade para que Jesus possa entrar e organizar o que temos e ganhar os que passam por ali. Primeiro de tudo, esta é o sentido desta porta. Uma porta de inspeção, uma porta onde o exército praticamente se apresentava ali quando iam sair à guerra, e então ali era apresentado tudo isto e se preparavam para a batalha, se preparavam para a guerra, se preparavam para a luta. E ali, então, como em todo exército, era passada a revista naquele exército. Essa porta, ela necessita ser restaurada nas nossas vidas. Restaurada para quê? Para permitir que Jesus entre por essa porta, nas nossas vidas, e comece a restaurar coisas que estão em ruínas nas nossas vidas.
Muitas vezes não recebemos de Deus, e eu te falava isso no culto, às vezes nós não recebemos de Deus porque pedimos e pedimos mal. Nós temos, às vezes, uma necessidade urgente, seja ela qual for, mas em vez, no momento de oração, de apresentar ao Senhor essa necessidade, de apresentar ao Senhor, de orar ao Senhor por essa necessidade, nós deixamos ela de lado. Deixamos ela de lado e oramos e pedimos por qualquer outra coisa, que não está errado. Muitas vezes estamos orando pelos filhos, pelos familiares e deixamos a nossa própria vida. E é o que nós devemos de vigiar e de cuidar, é a nossa própria vida. Que o Senhor Jesus possa entrar e fazer uma inspeção em tudo aquilo que está em ruínas nas nossas vidas. Pode ser nossas emoções, nossos sentimentos, pode ser a nossa saúde, pode ser até a própria vida espiritual nossa, que possa estar em ruínas. Por que não? Porque muitas vezes nossa vida espiritual não pode estar em ruínas. Às vezes nós descuidamos a palavra de Deus, descuidamos a comunhão com os irmãos, descuidamos a leitura da palavra do Senhor e vamos deixando isto de lado. Então não recebemos o que nós deveríamos de receber. E esta porta é importante, extremadamente importante por esta razão. É uma porta necessária que deve de estar aberta, sempre. Ali nesta porta também, a porta da guarda, ali também se reuniam o Sinédrio. Sinédrio se reunia ali. Sacerdotes, os integrantes de todo o Sinédrio, ali se reuniam nessa porta, para discutir questões importantes, no que referente à vida espiritual de Jerusalém, neste caso. Ali se reunia o Sinédrio para discutirem, se fossem nossos dias de hoje, para falar em alguns assuntos teológicos, exclusivamente teológicos. Que importante é também essa reunião aí na porta da guarda. A porta da guarda também está nós falando de vigilância, não é verdade? Um guarda, ele está para quê? Para vigilar, para alertar, para avisar quando está acontecendo algo anormal. Aí pode ser na residência, na casa de alguém, o guarda tem essa função. É para alertar sobre possíveis inimigos. Então, se essa porta não estiver restaurada na nossa vida, nós não vamos perceber tampouco os contra-ataques do inimigo em nossa vida. Veja bem, se nós vamos aqui rapidamente, passamos aqui, saímos de Neemias e viajamos no tempo, porque tem um bom tempo de distância entre Neemias e Jó. Jó foi anterior a Neemias. O livro de Jó, não sei se você sabia, foi o primeiro livro da Bíblia que foi escrito. Não se sabe quem escreveu esse livro. Alguns dizem que possivelmente foi Moisés que escreveu esta história bíblica quando ele estava ali no deserto de Midian, junto com seu sogro Jetro e tudo isso ali. Alguns acreditam que foi Moisés quem escreveu este livro, lá pelo ano 1460 a.C. Isto é o que se fala. Fala de que é um livro que, logicamente, o autor é desconhecido. Isto que nós estamos falando de que poderia ser Moisés é uma mera especulação, porque não se sabe em realidade quem escreveu. Mas dito isto, vamos lá, para ver como nós deixamos portas e não guardamos as portas, não vigiamos e não estamos atentos
ao que está acontecendo ao nosso redor. Falamos que porta é um símbolo de autoridade. Bom dia, Elisa, na cidade de Alegrete. Um grande abraço para ti, para teu esposo, para toda a família aí, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. A porta, logicamente, está falando de legalidade, está falando de autoridade. Nós temos a autoridade para abrir e fechar a porta do nosso lar, do nosso coração. Deus não nos tira essa autoridade. Por isso é que ele diz que ele está batendo, e aquele que abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com ele, e ele vai cear ali juntamente com ele. Autoridade é o simbolismo da porta na palavra de Deus. Melhor dito, legalidade. A legalidade que nós damos. E muitas vezes pareceria ser que nós não temos legalidade alguma na nossa vida para que o inimigo venha interferir em alguma questão da nossa vida. Veja bem o que aconteceu com Jó. A palavra de Deus diz, capítulo número 1, versículo número 1. Havia um homem na terra de Uz que se chamava Jó. Ele era um homem íntegro e justo, temeroso de Deus e apartado do mal. Estas são as características de Jó. Estas são as características de Jó. Nós vamos encontrar no livro de Ezequiel 3 homens que tinham estas características: Daniel, Jó e Noé. É o que fala a palavra de Deus. Bem, e vai dizer que ele nasceram filhos, e que lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas. Uma família composta pela esposa e 10 filhos no total. Logo, a palavra de Deus continua falando sobre Jó. Da sua riqueza, do seu poderio, de tudo aquilo que ele possuía. 7.000 ovelhas, por exemplo, e aí vai descrevendo. Mas não é nossa intenção falar de Jó, mas sim mostrar como mesmo, sendo ele um homem íntegro, sendo ele um homem temente a Deus, justo, apartado do mal, ele tinha brechas. Ele tinha brechas. Ou melhor dito, ele não tinha portas restauradas. Ele tinha portas que estavam no chão. E a porta da guarda é uma porta que sempre deve estar em bom estado. Assim como todas as demais portas das nossas vidas, elas devem de estar sempre em bom estado. Não pode ter dificuldade para fechar. Não pode ter dificuldade para abrir. É algo elemental na vida de um cristão. Jesus bateu, abrimos a porta. O inimigo chegou, fechamos a porta. E devemos de fechar às vezes muitas portas, às vezes não, diariamente. Devemos de fechar portas para as astutas ciladas do inimigo que ele está lançando sobre as nossas vidas dia tras dia. O certo é que a palavra de Deus vai dizer que Satanás se apresentou diante do Senhor. Então o Senhor lhe pergunta: de onde tu vens? E Satanás lhe responde, dizendo: percorri toda a terra e andei por ela. Então o Senhor vai perguntar para Satanás: consideraste já meu servo Jó, que não há como ele na terra, homem íntegro e reto, temente a Deus e apartado do mal? E ali Satanás vai responder para o Senhor e diz: acaso teme Jó a Deus sem motivos? Fizeste repousar tua mão sobre ele, sobre sua casa, sobre seus filhos e sobre tudo que possui em todo lugar. Abençoaste a obra das suas mãos e multiplicaste suas posses sobre a terra. Satanás sabia
o que Deus tinha feito por Jó. Satanás sabia o que Deus tinha feito por Jó. Agora, não ia falar de Jó, mas estamos falando. Vamos parar por um instante aqui e pensar nisto que Satanás falou para o Senhor. Alguma destas coisas que Deus fez por Jó é impossível que sejam feitas conosco? Eu creio que não. Eu creio que o mesmo que Deus fez com Jó, Ele pode fazer conosco. Logicamente, afastando a parte do sofrimento de Jó. Mas aí é onde está a parte interessante. Jó era um homem justo, temente a Deus, afastado do mal. Ele tinha todas as qualidades para agradar ao Senhor. E logicamente que ele agradava a Deus. Mas lá dentro, no seu coração, existia algo que ele não contava, creio eu, para o Senhor. Senão isto tinha sido resolvido pelo próprio Deus. Fechamos portas para Deus que não devemos de fechar. Às vezes tem coisas das nossas vidas que nós não confessamos para o Senhor. Nós não falamos para o Senhor. Por quê? Temos temor? Nós sentimos envergonhados? Ou queremos demonstrar para Deus que nós somos autossuficientes? Nós devemos de pedir socorro ao Senhor todos os dias da nossa vida. Nós devemos de permitir que seja Ele que haja realmente na nossa vida. Mas como o Senhor vai agir na nossa vida se nós fechamos portas? E não permitimos que o Senhor entre. E Jó tinha uma porta escancarada para Satanás. Tinha uma porta destruída. Ele tinha brechas. Ele tinha fendas. Essa porta necessitava ser restaurada, assim como essa porta deve ser restaurada na minha vida, na sua vida. Portas que nós não restauramos, ou que não permitimos que Deus entre. Fechamos as 7 chaves e nós consumimos no nosso sofrimento, no nosso egoísmo, até nisso às vezes o ser humano é egoísta. Não compartilha o seu sofrimento com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Está sendo egoísta, meu irmão. Não compartilha seu problema em casa com o Senhor. Não compartilha, mas compartilha com a vizinha. Compartilha com o pior fofoqueiro da cidade. Mas com Deus não compartilha. Não fala para o Senhor. Não conta para o Senhor o que está acontecendo na sua vida. Não conta. Isso é uma grande realidade na vida de centenas e centenas de pessoas. Qual era o problema de Jó? Vamos ali já imediatamente para ele. Vai dizer no capítulo número 3, no verso número 25. Porque o temor que eu pressentia me sobreveio, e que eu receava me alcançou. Não houve quietude, repouso, nem sossego. E veio então a indignação, diz nesta tradução. Em outras traduções diz, aquilo que receava a minha alma me aconteceu. Aquilo que ele pressentia, aquilo que ele sentia que ia acontecer, aconteceu na vida de Jó. Agora, por que vem acontecer este mal em Jó? Este mal vem acontecer em Jó pelo simples fato de ele não ter confessado a Deus os seus temores, as suas ansiedades. Hoje estamos no século da ansiedade, não é verdade? Vivemos ansiosos.
preocupados. Já muitas vezes nós levantamos preocupados com alguma situação. Mas por que não falar para Deus? Por que não dizer para o Senhor: Senhor, olha a situação que se apresentou. Olha a situação por a qual eu estou passando. Mas não, nós queremos enfrentar tudo com o nosso próprio esforço, com a nossa própria vontade, em vez de deixar que Deus venha agir. Por que Jó não contou para Deus? Por que eu não conto para Deus? Por que você não conta para Deus que tem temor de determinadas coisas? Por que não contamos para o Senhor que esse espírito maligno chamado ansiedade não te deixa dormir pelas noites? Por que não falar para o Senhor? Falar para o Senhor com todas as letras. Senhor, olha para a minha vida. Eu estou ansioso. Eu estou com medo. Eu tenho temor. Senhor, estou preocupado com a situação dos meus filhos. Por que não confessamos para o Senhor tudo isso? É porque a porta da guarda, aquela porta da inspeção, onde o Senhor deve passar para inspecionar a nossa vida, ela está fechada. E não permitimos que o Senhor entre para ver o que está acontecendo. Vamos abrir essa porta, ou vamos restaurar essa porta, e vamos começar a contar-lhe ao Senhor aquilo que nos acontece no nosso diário viver. Vamos contar para o Senhor aquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Vamos sim falar para o Senhor. Vamos ser verdadeiros com o Senhor Deus Todo-Poderoso? Por que não? Por que não ser verdadeiro com o Senhor? Por que não contar para o Senhor aquilo que está nos acontecendo? Por que não restaurar essa porta? Preferimos ficar com a ansiedade, com o temor e orar por outras coisas. Não é verdade? Ontem falava isto no culto. Às vezes nós pedimos para o Senhor e deixamos coisas muito importantes de apresentar ao Senhor. De apresentar ao Senhor. Sabe o que é? A nossa própria vida espiritual. A nossa vida espiritual. Ah, o Senhor sabe o que tem, sabe. Claro que sim. Claro que o Senhor sabe o que eu tenho no meu coração. Agora, daí a que eu conte para o Senhor, aí é outra coisa. Aí o Senhor está esperando. Por que Satanás atacou Jó nos seus filhos e na sua saúde? Porque o temor dele era justamente isto. Se nós lemos a palavra de Deus, vamos ver que Jó, depois que seus filhos faziam festas, nos finais de semana, ele vinha oferecer sacrifício, orar a favor de seus filhos, por se eles tivessem pecado, para que Deus viesse perdoar os seus pecados. E Jó fazia isto. Não está errado? Não, não está errado. Mas ele fazia não pelo temor a Deus, mas sim pelo próprio temor que ele tinha no seu coração. Que são duas coisas diferentes. Confessamos nós para Deus os nossos temores? Confessamos nós para o Senhor os nossos medos? Vamos restaurar essa porta? Vamos restaurá-la? E vamos permitir o Senhor Deus Todo-Poderoso venha agir ao nosso favor. Estamos começando uma nova semana. Ou melhor dito, começou ontem. Mas estamos começando os dias normais de trabalho, de estudo. Como está a porta da guarda? Como está a porta da guarda?
está necessitando de uma restauração? Ou ela está bem, mas está fechada? Para que o Senhor não venha fazer essa inspeção que Ele deve fazer nas suas tropas. Deixamos de lado esse orgulho espiritual que muitas vezes temos. Tem pessoas que têm um certo orgulho espiritual. A mim não vai me acontecer nada. Eu oro, eu faço isto, faço aquilo, eu sou santo, papapá, papapá, papapá. Mas lá dentro, no seu coração, está cheio de temores. Lá no seu interior, está cheio de ansiedades. Suas emoções todas desordenadas. Seus pensamentos nocivos para a saúde espiritual. Pensamentos tóxicos para a vida espiritual. E que estamos fazendo? Vamos permitir que Deus entre e faça uma grande limpeza, uma grande restauração na nossa vida, neste dia de hoje, e começar uma semana abençoada, começar uma semana cheia de graça, que a mão do Senhor repose sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, sobre seus filhos, no seu trabalho, onde você for, que a mão do Senhor esteja ali com você. Somente a mão do Senhor vai estar com você ali quando você diga para Ele: Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu tenho medo de atravessar a rua. E o Senhor vai estar ali com você. Mas você vai atravessar a rua e atravessa ela com medo. Com o coração na mão, como se diz comumente. Mas não diz para o Senhor. Desculpe, está entrando um friozinho aqui. Está frio mesmo aqui em Caciqui hoje. Parece que está 4 graus. Amados, vamos confessar ao Senhor. Somente para finalizar. Você alguma vez disse algo tão simples que acontece nas nossas vidas? Você disse: estou com medo de me engripar. E quando chega a noite está engripado. Não é verdade? Por que você não orou a Deus? Disse: Senhor, afasta essa peste de mim. Mas não, confessamos com a nossa boca: estou com medo de me engripar. Estamos dando brecha para que Satanás venha colocar um vírus, uma peste na sua vida. Aprendamos a moderar as nossas palavras. Aprendamos a caminhar debaixo da poderosa mão de Deus. E a confiar mais no Senhor. E a confessar para o Senhor absolutamente tudo. Às vezes falamos: Senhor, nem falamos Senhor. Sentamos à mesa para almoçar ou para jantar e sai aquela expressão: estou com medo de que me faça mal. Qual é o resultado logo? A janta, o almoço, lhe fez mal. Por que não oramos e pedimos ao Senhor que os alimentos sejam de proveito para os nossos corpos? Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, estamos aqui nesta manhã, meu Pai, começando uma nova semana, meu Deus. Senhor eterno, que nós possamos restaurar portas das nossas vidas, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero orar, Senhor amado, por aquele homem, por aquela mulher, que está começando a nova semana, meu Pai, e junto com esta nova semana, os mesmos problemas da semana passada, da outra, do ano passado, sempre os mesmos temores, sempre a mesma ansiedade. Senhor Deus Todo-Poderoso, que Tu venhas operar, que Tu venhas ministrar, que Tu venhas, Senhor, derramar da Tua graça sobre suas vidas, meu Pai. Senhor Deus, que sejas Tu, Senhor, operando milagres sobrenaturais na vida daqueles que confessem a Ti, Senhor, aquilo que eles têm guardado nos seus corações e que não querem abrirem a porta do coração para que Tu venhas fazer uma inspeção,
para que tu venhas arrancar tudo aquilo que é prejudicial para a saúde espiritual, doenças espirituais, venham serem arrancadas no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus meu e Senhor meu, oramos por uma semana abençoada, oramos pelo trabalhador, oramos pelos estudantes, guarda, protege, livra-os, ó Deus, de toda sorte de males, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém e amém. Amém, amados e queridos irmãos. Deus venha abençoá-los poderosamente nesta semana, que a mão do Senhor esteja ao seu favor. Logo, quando sejam 20 e 30 horas, estamos com a nossa transmissão em espanhol. Esperamos você. Que Deus abençoe poderosamente as suas vidas, em nome de Jesus. Amém.